Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Maria Cristal. Vocês estão bem? Foi a semana. Conseguiu pagar o boleto do mês. Hoje eu queria trazer um assunto popular aqui no meu canal, que é meditação, ou mindfulness, ou respiração para atenção plena. Como que a gente presentifica o nosso corpo. E será que isso é um privilégio? Será que estar presente, conseguir ter tempo para nós estarmos presentes e ter essa capacidade de estar presente no aqui, no agora, prestando atenção em tudo? E o que é isso? O que é estar presente e prestar atenção em tudo? É você ser hiperativo e super produtivo, e quanto mais atenção plena, mais produção a gente tem. Esse tipo de informação sobre meditação é um privilégio? É para todo mundo? Adoro trazer assuntos de diversos temas aqui no meu canal, né? Eu falo bem mais sobre hormonização e transição de gênero e dia a dia trans. Mas também gosto de relacionar temas do mundo com temas mais recortados, como minha vivência trans. E sim, gente, eu tenho um modo de falar um pouco mais lento, às vezes eu sou repetitiva, eu volto, falo a mesma coisa, um pouco prolixa, assim, né? Viajo um pouco, mas eu sempre acabo chegando naquilo que eu quero falar. Porque às vezes eu vejo alguns vídeos meus, porque eu vou gravando no improviso, não tem muito roteiro, né? Claro, eu penso em alguns tópicos, mas assim, não tem um roteiro, não escrevo coisa. Então assim, eu vou falando, edito muito pouco o vídeo, eu tenho preguiça de editar, pra deixar o vídeo mais cru e mostrar como realmente eu sou, ou um pouquinho do que eu sou. Vamos lá, vamos falar sobre meditação. Será que é só... Tô brincando, viu? Respeito às meditações. Realmente eu respeito e faço do meu jeitinho todos os dias. Às vezes eu pulo porque eu esqueço de fazer, mas eu sempre tento, no meu dia a dia, né? Quando eu tô muito ansiosa, eu me percebo ansiosa com pensamentos intrusivos e muitas distorções cognitivas. Para quem, peguem esses termos, distorções cognitivas e pensamentos intrusivos também, que são aí uns terminhos da psicologia. Para quem não sabe, eu tô aí no processo de estudo de psicologia, agora eu tô de férias, né? Mas meu primeiro ano, espero que eu consiga, por favor, me dê essa energia para eu conseguir, e dinheiro, né, para eu conseguir concluir esses 5 anos de faculdades. Acho que podem passar rápido, né? Porque tudo passa rápido, tá tudo passando rápido. Então nessa passagem rápida da vida, às vezes a gente nem consegue estar presente. E como é que a gente fica presente? Será que eu tô sonhando? Será que é um sonho? Às vezes eu acho que eu tô mais presente nos meus sonhos quando eu tô dormindo. Eu falei até isso pra minha terapeuta. Eu me sinto mais viva nos meus sonhos do que às vezes na minha vida real, na minha vida cotidiana. Mas será que mesmo que eu não estou vivendo, ou será que eu não estou percebendo o que eu estou vivendo? Gente, de novo, às vezes eu dou volta, às vezes eu falo uma coisa, não concluo a coisa, mas às vezes eu sempre volto naquilo que eu tava falando, tá? E surgiu na minha cabeça, não de graça, né? Mas eu vi em alguns lugares sobre isso, falando que meditação é um privilégio. E fiquei curiosa, fiquei interessada de refletir sobre isso aqui com vocês, jogar as minhas ideias com vocês também. Meditação é uma prática muito antiga, né? Tem várias formas de fazer, né? Começou no Oriente, depois veio pra cá e meio que se tornou... Ocidentamos a meditação, né? Ela foi globalizada, então ela tá em todos os lugares, em várias culturas. E ela é muito importante. Me deixa um pouco mais centrada. Só que, para eu acessar essa informação,
Eu tive que estar em certos meios, em certos lugares, e eu acredito que nem todo mundo consiga acessar esses meios, esses lugares, e essas leituras, esses textos sobre isso, e também de ter oportunidade de ver um pouco de técnicas de meditação ou de respiração, atenção plena, né? Tem várias formas de fazer isso. Eu gosto muito de ver onde eu estou, onde que eu moro, qual é meu nome, quem sou eu, né? Às vezes eu chego nessa pergunta, quase todo dia eu me pergunto, quem sou eu? Quem é a Maria Cristal? Eu sou isso, assada, assim, assada, eu sou essa pessoa que mora aqui, e minha família é assim, assim, assada, os meus amigos assim, assim, assado, meu trabalho é esse, eu faço isso, estudo aquilo, o que eu faço pra me divertir? X coisa, Y coisa, né? Assim, tem um vislumbre da minha vida e da minha personalidade também. Eu gosto às vezes de sempre relembrar quem eu sou dessa maneira. Mas para eu conseguir fazer isso, eu faço terapia há uns 8 anos, né? E em todas as minhas terapias, passei por vários terapeutas. E o estar presente, a respiração, a pausa, o silêncio, sempre foram pautas. Eu consigo viver melhor com isso. Mas não é sempre que eu consigo. Não é sempre que a gente consegue estar sempre plena. Por exemplo, depois que eu bati martelo sobre a minha transição, né, que eu pensei assim, não, realmente vou mudar tudo da minha vida e vou ser realmente quem eu sou. Vou ser quem realmente eu sou. Parece que eu fiquei mais ansiosa, sabe? Por um lado, eu fiquei menos ansiosa porque eu saí do armário, mas por outro, principalmente por causa da vivência social e das preocupações sociais, né? De novo, ter essa consciência, voltar pra mim, enxergar o que é real. O que é real? Eu sou uma mulher trans travesti que mora no país que mais mata pessoas trans e é difícil, tem preconceito. E quando eu caio na real sobre isso, me traz um pouco de ansiedade. Então, será que funciona essa meditação para uma pessoa trans? Será que funciona? Pra mim, funciona, mas é difícil. Eu tenho recordações de quando eu era uma outra pessoa, né? Quando eu vivia de um outro jeito, eu tinha as minhas ansiedades, eu tinha as minhas questões, ou eram outras questões, e eu tinha dificuldade também de me sentir presente. Só que em alguma época da minha vida, eu sei que isso foi um pouco mais tranquilo. Esses exercícios e poder andar na rua sem me preocupar com o que os outros vão pensar de mim, né? Sem muitos pensamentos intrusivos. Eles sempre existiram pensamentos intrusivos e ansiedade, distorções cognitivas sempre estiveram ali, mas eu sinto que depois da minha transição veio mais esse pensamento, sabe, de autoestima, o que será que o outro tá pensando sobre mim, mas eu sei que grande parte da população, né, grande parcela da população pensa isso também, por motivos variados. Então eu tento pensar isso, né, entender que todo mundo também tem as suas questões de insegurança e de questões no mundo mesmo, né? Às vezes, sei lá, uma pessoa tá desempregada ou ela não tem um emprego que ela gostaria de ter e ela se sente insegura por causa daquilo, ou que ela se pressiona por precisar estar dentro de um padrão de roupas ou de corpo, seja uma pessoa cis ou trans, né? Então, tudo isso influencia
na nossa presença e em como que a gente enxerga o nosso mundo. O que me ajuda também, hoje em dia, na verdade, há uns 2 anos e meio, a estar presente são os meus remédios, que estão prescritos pela psiquiatra. Então é um conjunto de coisas, né? Eu tô falando aqui, enfim, da minha experiência. E minha experiência é essa, né? Há uns 2 anos e meio eu venho tomando remédios psiquiátricos e também em conjunto com a terapia, a psicoterapia, né? E tem me ajudado, eu tenho fases boas, fases ruins, é uma montanha-russa. E é um processo para a vida inteira. É um processo diário, né? A meditação, mindfulness, a presença, o estar presente, a respiração. Porque nós vivemos num mundo de movimento. Então o mundo ele gira. A Terra gira em torno de si mesma, ela gira em volta do Sol e nós também estamos em movimento. Nós nos movimentamos e os pensamentos vêm e vão, os pensamentos também se movimentam. Então esse trabalho da presença, ele é diário, de buscar essa presença, né? É diário. Tem momentos que eu consigo me sentir presente, sabe? E é tão gostoso estar presente sem ficar pensando em asneira, coisas que a nossa mente inventa pra deixar a gente mais pra baixo, mais ansioso. É muito gostoso estar presente, né? Porque aí você não tem tantas preocupações assim e consegue relaxar, fazer as coisas no seu tempo. Às vezes quando eu tô tranquila, assim, que eu me sinto presente, eu consigo fazer tudo no meu dia. Acaba assim acaba refletindo na nossa produtividade diária. E é bom isso, né? Só que não buscar essa presença com uma ansiedade. Aí é diferente, né? Porque eu tive essa minha fase de ficar buscando a presença de uma forma ansiosa. Por exemplo, vou parar agora e vou respirar 4 vezes. Cadê a presença? Não chegou ainda? Ela vai chegar quando? Não, é uma outra chave, né? De parar tudo, entender o corpo, como é que tá meu corpo, como eu estou. E no teatro, eu vi muito isso também, né? O teatro, ele é maravilhoso. Na minha época de formação profissional, como atriz, sim, eu sou atriz profissional com DRT, com especialização em bufonaria e palhaçaria, mais ou menos. Mas é mais bufonaria, que é um tipo de humor. Nesse meu processo de estudo, precisei estar presente. Precisávamos estudar textos e deixar eles na ponta da língua, entender os textos, entender as situações das histórias, ou criar uma história, improvisar alguma coisa. E para improvisar, para estar em cena, para estar no espaço cênico e ali jogando com outra pessoa, é importante a presença, né? E parece que ela vai vindo, ela não vem de uma forma natural. Nós, como atores, atrizes, precisamos nos aquecer a mente, aquecer o corpo. Existe o aquecimento e jogos pra gente se aquecer, né? E nesses jogos, a gente já treina essa presença. Ou seja, é isso, estar presente é muito importante dentro das artes, né? Claro, de todas as categorias profissionais, mas nesse caso, né? Como a gente trabalha muito com o outro, tem o outro ali em cena, então a gente precisa estar presente. E era muito gostoso estar ali, sabe? Faz um tempo já que eu tô fora do teatro mesmo, né? De trabalhar a improvisação, trabalhar cenas novas, enfim. Mas eu sempre tento trazer essa sensação pro meu dia a dia, somado às coisas que eu aprendo na terapia, as técnicas da minha terapia, somado a
Coisas que eu vejo na internet, textos que eu leio. A leitura também, ela ajuda muito a gente presentificar. A gente ficar presente. Então, assim, eu acho que... Eu acho não. Através de observações, através de coisas que eu vi, de coisas que eu li, de lugares que eu estive, com pessoas X, Y que eu já estive, eu enxergo a meditação em si como algo um pouco mais privilegiado. Mas que assim, é importante a gente quebrar essa barreira desse privilégio, assim, e levar essas práticas, técnicas e modos de tentar ficar mais presente, né? Abaixar as neuras, as neuroses, porque eu sou um pouco neurótica. Quem que não é neurótico, né? Abaixar um pouco as neuroses e ficar mais tentando cru, mais racional. Trabalhar as nossas emoções, sim, mas a racionalidade ajuda a gente a decidir melhor as coisas. E estou chegando no final do vídeo, ficou mais longo do que eu imaginava. Que bom, né? Muitas ideias aqui pra gente discutir, debater. Mas escreva aí o que você enxerga, como que você enxerga a meditação, se você enxerga como algo privilegiado ou não privilegiado. É isso, né? Eu enxergo assim como algo privilegiado que deve ser mais falado nas grandes mídias, né? Porque é um movimento, é uma maneira da gente viver melhor, né? E como é questão de saúde mental, precisamos falar mais sobre isso, né? Ainda tá num lugar alternativo, não tá num lugar de grande mídia. O Mindfulness conseguiu quebrar várias barreiras, né? Várias pessoas falando sobre isso, muitas pessoas ganhando dinheiro em cima disso de uma forma um pouco, não vou falar desonesta, né? Mas assim, aproveitando esse gancho, que é o universo do autoajuda, né? Querendo tirar dinheiro das pessoas. Falo mesmo, gente, eu falo mesmo. Que tem um lado mega hiper comercial, né? Disso, assim, não, venha por Mindfulness e você vai melhorar a sua produtividade. Enfim, que eu acho que não é esse caminho, eu acho que é pra gente viver melhor. Tem técnicas que são muito simples e muito eficazes, como parar tudo, olhar para um ponto fixo, sentir o corpo, respirar uma vez em 4 segundos. Apneia, segura a respiração, sente o corpo vai dar uma esquentada, pode ser que você sinta uma tonturinha e solta devagar. E fazer isso umas 5 vezes seguidas. Relaxar o corpo, relaxar a mente. Olhar para o espaço onde você está, entender o que você precisa fazer no dia. Se você conseguir fazer, ótimo. Se você não conseguir fazer, sem pressão, no dia seguinte você faz, né? Enfim, aí é um outro assunto sobre procrastinação, né? Ou não procrastinação. Enfim, gente, é isso. Tô indo para outros lugares, mas tô aqui pra dizer que sim, meditação é muito boa, muito importante, muito eficaz. Pratiquem do jeito de vocês, tem vários jeitos de fazer. Tem essa pequena técnica que eu ensinei agora, né? E vão fazendo, tá? Conheçam o corpo de vocês, conheçam o espaço que vocês estão, ok? Às vezes é legal anotar também, pare um momento pra escrever os seus sentimentos, tá bom? É bom e importante essa pausa pro autoconhecimento, 10 minutinhos por dia, tá bom? Pausas, lembrem sempre das pausas e dos silêncios. E vamos popularizar isso e não tentar deixar tão, né? Tão nichado, né? Ok.
Ok. Enfim, são ideias através de observações. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.